Num período sombrio da história do povo de Israel, quando tudo estava fora do controle, quando cada pessoa fazia apenas aquilo que achava certo aos seus olhos, aconteceu um dos episódios mais perturbadores que a Bíblia jamais registrou. Era um tempo em que não havia um governo, não havia ordem. E nessa escuridão, um levita e uma concubina entraram numa jornada que terminaria em tragédia absoluta. O levita era um religioso de seu povo, um homem que deveria ser exemplo de fé e santidade. Mas em vez de procurar uma esposa, ele tomou para si uma concubina. Essa mulher era de Belém de Judá. No início, tudo parecia estar indo bem entre eles, mas logo ela se arrependeu de estar com aquele homem. Ela se sentiu tão infeliz que fez a decisão de sair. Ela deixou aquele levita e voltou para a casa do seu pai, para Belém, onde ficou durante 4 meses. Depois de 4 meses, o levita resolveu ir atrás dela. Ele pegou seu servo e seus jumentos e viajou até Belém para convencer a mulher a voltar. Quando chegou lá, o pai da concubina o recebeu bem, alegre de o ver. E o sogro fez de tudo para que o levita ficasse. Oferecia comida, bebida, conforto. O levita foi convencido e ficou lá. Não apenas um dia, não apenas 2 dias, mas 3 dias inteiros comendo, bebendo, descansando na casa do sogro. No 4º dia, ainda bem cedo, o levita decidiu partir. Ele levantou cedo e começou a se preparar para a jornada de volta para sua casa. Mas o sogro pediu para ele ficar mais um pouco. Novamente ele comeu e bebeu. O tempo passava e o levita percebia que o dia estava se acabando. Finalmente, ele se levantou e disse que precisava voltar para casa. O sogro o deixou partir, mas o aviso era claro. A noite estava caindo e a jornada seria longa e perigosa. O levita saiu de Belém com sua concubina e seu servo. Eles viajaram durante todo o dia. Quando o sol começou a se pôr, eles chegaram perto de Gibeá, uma cidade que ficava em território benjamita. O levita olhou para os lados e não viu nenhum lugar hospitaleiro onde pudessem descansar. Os lugares que viu pareciam ameaçadores, perigosos. Então ele continuou seguindo adiante, esperando encontrar um lugar seguro. Finalmente, quando já era noite escura, eles chegaram a Gibeá. Um velho homem estava voltando do trabalho no campo quando os viu. O velho perguntou de onde eles vinham e para onde iam. O levita respondeu que vinha de Belém e estava indo para sua casa nas montanhas de Efraim, e que pretendia ir até a casa do Senhor, mas que ninguém o havia convidado para a hospedagem. Ele explicou que tinha comida, bebida e palha para os animais. Eles não lhe faltavam nada. O velho, sendo hospitaleiro, convidou os viajantes para entrar em sua casa. Ele ofereceu comida, água para lavar os pés, um lugar para descansar. Parecia que finalmente eles estavam seguros. Mas essa paz duraria poucas horas. Durante a noite, enquanto repousavam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa do velho. Eles batiam a porta e gritavam para que o velho entregasse o levita. Queriam fazer coisas horríveis com ele. O velho saiu para tentar convencê-los a não cometerem aquela loucura. Ele ofereceu até sua própria filha virgem se deixassem aquele homem em paz. Mas esses homens não ouviam razão. Eles não queriam conversa. Queriam apenas o mal. Vendo que não conseguiria proteger o levita, o velho tomou a concubina e a entregou àquele bando de homens. Durante toda a noite, até o amanhecer, aquela mulher indefesa foi atacada, violentada, destruída por um bando de maníacos. Quando o sol nasceu, esses homens a deixaram caída no chão, perto da porta da casa do velho. Ela estava quebrada, destruída, morta. Quando o levita saiu de manhã, viu o corpo dela ali caído. Ele não pediu ajuda, ele não chorou. Ele simplesmente colocou o corpo daquela mulher sobre um jumento e continuou sua jornada como se nada tivesse acontecido. Mas quando chegou em sua casa, ele fez algo que marcaria para sempre a história de Israel. Ele pegou uma faca afiada e começou. Cortou o corpo daquela mulher em 12 pedaços separados. Depois, pegou cada um desses pedaços e os enviou para diferentes partes de Israel. Uma parte para cada tribo. Era um chamado ao povo. Era uma mensagem gritando: vejam o que aconteceu. Vejam o nível de depravação que chegamos. Quando as tribos de Israel receberam esses pedaços perturbadores, elas finalmente acordaram para a realidade. Aquilo era tão horrível, tão terrível, que eles perceberam que precisavam agir. E assim nasceu uma guerra.
As tribos se levantaram contra a tribo de Benjamim, tentando vingar aquele crime. Houve batalhas sangrentas. Dezenas de milhares morreram. Uma tribo inteira quase foi exterminada. Tudo isso porque ninguém estava olhando para Deus. Tudo isso porque um povo havia se afastado tanto do caminho da fé, que havia entrado em um abismo de trevas. Aquela mulher não mereceu aquilo. Ninguém merecia aquilo. Mas é exatamente quando a gente se desvia de Deus que as piores coisas começam a acontecer. E aqui está a menção que você precisa ouvir hoje. Essa história do passado distante não é apenas sobre a depravação de uma época antiga. Ela é um espelho que reflete as escolhas que cada um de nós fazemos. Cada vez que você escolhe se afastar de Deus, cada vez que você segue seus próprios desejos sem pensar nas consequências, você está abrindo uma porta para o caos em sua vida. Pode não ser hoje, pode não ser óbvio de imediato, mas a Bíblia ensina que o caminho do pecado leva à morte, leva à destruição, leva à solidão. Mas há esperança. Há sempre esperança. Porque Jesus veio para quebrar esse ciclo. Ele veio para nos resgatar dessa escuridão. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pela vileza que existe em cada um de nós. Ele morreu pela nossa capacidade de pecar, pela nossa tendência de nos afastarmos de Deus. E quando ele ressuscitou, ele provou que tem poder para nos libertar disso tudo. A mudança verdadeira na sua vida não vem de você mesmo, não vem de esforço próprio. Vem de você reconhecer que está perdido. Vem de você chorar pelos seus pecados. Vem de você se render completamente a Jesus e permitir que Ele transforme seu coração. Aquela mulher em Gibeá não teve chance de se redimir. Seu destino foi selado por um povo que havia deixado de conhecer a Deus. Mas você ainda tem tempo. Você ainda tem escolha. Hoje, neste exato momento, você pode escolher virar as costas para as trevas e correr em direção à luz. Você pode clamar a Jesus e pedir que Ele entre em seu coração. Pode pedir perdão. Pode mudar de rumo. Pode começar de novo. A história de Gibeá é um aviso terrível, sim. Mas é também um lembrete de quanto precisamos de Jesus. De quanto precisamos deixar Deus dirigir nossas vidas. De quanto precisamos da redenção que só Ele pode ofertar. Não seja mais um que caminha na escuridão. Não seja mais um que segue seus próprios desejos sem pensar. Entregue sua vida a Jesus. Deixe que Ele transforme seu coração. Porque a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira redenção vem apenas quando você volta para os braços do seu Criador. E Jesus está te esperando. Ele te ama e Ele quer te libertar desse ciclo de morte. Tudo o que você precisa fazer é aceitar seu chamado.